Muito bom dia, você que está acompanhando nosso canal do YouTube da Pai Passos, nosso Spotify. Vamos começar aqui mais uma edição do nosso Pode Incluir. Hoje eu vou receber aqui o professor Elvio Vieira Maia. Mas antes de vocês conhecerem um pouquinho da história do Elvio Vieira Maia, professor Elvio Vieira Maia, seja bem-vindo ao nosso Pode Incluir e obrigado por você aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Edmar. Bom dia a todas as pessoas do APAI aqui, que está aqui, que faz um grande trabalho para o nosso Brasil, né? APAI de todo o Brasil, em especial Passos. É um carinho muito especial. Para mim, Edmar, é um prazer muito grande estar aqui falando com você, falando um pouco da nossa história, daquilo que a gente pôde contribuir, né? E estou aqui, estou à sua disposição. Professor, fala para mim primeiro, você formou em Batatais, como foi essa faculdade, esse curso, como você chegou até lá? Bom, primeiro eu como péssimo aluno que fui em escola, né, que eu tomei 3 bombas, né, eu tomei 3 bombas, naquela época que o aluno tomava bomba, né, um dia eu lá, te contando um pouquinho disso aí, por que foi fazer educação física. Eu tava lá no SIC com 17 anos na 7ª série, Edmar, fazendo pela segunda vez a 7ª série, a mestre de turma me chamou, porque quando você tirava a nota vermelha, entregava a carteirinha pra mãe, não entregava pro... Ela me chamou e falou, olha, eu tô olhando aqui a sua idade, você vai fazer quase 18 anos, eu não vou entregar essa carteirinha pra sua mãe, não, você tá com 5 notas vermelhas, eu vou entregar pra você mesmo, hein? Mas eu só vou te fazer uma pergunta. Quem é que vai ser você daqui 30 anos do jeito que você tá indo? E me entregou a carteirinha. E quando ela me entregou aquela carteirinha, naquele momento eu fiquei numa sem graceza e fui pra casa, rapaz. E o meu irmão, o Heraldo, chegou, e aí, já recebeu a carteirinha? Eu peguei e mostrei a carteirinha pra ele, ele levou um susto, né? A gente tinha carteirinha, tava com a nota azul, né? Que a mãe tinha que ir lá buscar se tivesse nota vermelha. E aquela noite eu não dormi. Eu não entendi que quem ia ser eu daqui a 30 anos. E aí eu chamei um amigo meu, que também era mais ou menos igual eu, e nós resolvemos estudar. Em 30 dias passamos a ser os melhores alunos da sala. Começamos a estudar ali e ter as melhores notas. E aí eu fui para Batatais, que era um sonho meu, eu achava que eu podia ser um técnico de seleção brasileira, né, de futebol, porque eu gostava muito de futebol, estudava muita regra tal, e tática, tudo. E aí eu fui para Batatais e pensava lá naquilo lá, o que eu vou ser? E formei em Batatais. Mas aí vem a pergunta, né, Edmar? Mas por que você começou com atletismo? Né? Sim. A pergunta é essa, né? Você formou lá, tem tantas opções, né? Não é isso? Isso, tem tanta opção de você fazer, você vai fazer atletismo e pode ter feito futebol, feito basquete, outros esportes. Aí vem aquela história que no segundo ano, ela é 3 anos para formar, eu tinha que correr atrás de estágio. Mas aí eu tinha uma dificuldade muito grande de arrumar estágio, porque os professores lá, Batatais, que davam aula nas escolas, também não arrumavam estágio para mim. Porque eu sou albino, não podia tomar sol, não enxergo direito. Não foi fácil. E até que eu não tinha mais caminho, me surgiu a oportunidade de fazer estágio na FEBEM de Batatais. E todo dia eu tinha que estar lá 4 horas da tarde. E eu caminhava às 4 horas, caminhava um pouco naquele sol e pensava, o que ia servir para mim aquele curso, aquele estágio? E aí eu comecei a dedicar aquilo. E as pessoas lá, os alunos da FEBEM, gostavam muito de participar de atletismo. E com 3 meses eu fui entender por que muitos alunos faziam mais atletismo do que futebol. Sabe por quê, Edmar? Porque a única oportunidade que eles tinham de sair dos muros, porque quase toda semana tinha corrida de rua. E aí levava eles para participar numa cidade, na outra, então por isso que as pessoas participavam muito daquilo. E eu ficava vendo, e eu sempre pedia a Deus que eu fosse um instrumento de mudar a vida das pessoas. Então, enfim, formei e vim para Passos. Aí foi que eu formei em Batatais e vim para Passos. Quando chegou aqui em Passos, o primeiro lugar que eu trabalhei foi no Clube Esportivo de Futebol. Naquela época que o esportivo foi campeão. Então eu fiz todo o trabalho de base. Que ano que foi isso? Isso foi em 85. 85. E aí entrei em maio de 85, nunca tinha experiência de trabalhar em lugar nenhum e já peguei de cara mexer com futebol, que é a coisa mais difícil do mundo. E aí naquele momento, eu fiz todo o trabalho de base e o técnico aqui era o técnico mineiro.
Ele tinha sido lateral esquerdo do Flamengo e tal. E aí nós fizemos trabalho, combinava muito. Faltando uma semana para começar o Campeonato Mineiro, nós fizemos um amistoso aqui contra o Atlético o Flamengo de Varginha, empatou de 0-0. Aí o Taquinho demitiu o Mineiro. Uma semana antes. E aí eu fiquei naquela que o técnico gosta de trazer preparador físico e tal, e trouxeram um cara, tal de Lélio Borges, não falar aqui a acepção da palavra, um caráter duvidoso. E aí nós fizemos o primeiro jogo aqui, ganhamos do Huracan de 3-1, fizemos o segundo jogo lá em Paraíso, ganhamos de 2-0, lá dentro de Paraíso, ganhamos o terceiro jogo aqui de Alfenas 3-1, empatamos o quarto jogo lá. E ele ficava naquela pressão, né, pra trazer o treinador, o técnico dele. Eu peguei e pedi afastamento, tal, saí, não tem nada a reclamar do Taquinho, não, pelo contrário, me deu uma oportunidade que eu agradeço muito. Mas eu também tive oportunidade, porque eu comecei o trabalho de base, que a primeira vez que Passo foi campeão do esportivo, eu tava lá e eu fiz o trabalho de base. E aí vem a história, quando começou. E aí, e tudo que eu sou na minha vida, eu falo que eu devo a Deus primeiro, a minha mãe e ao professor Cosmo, que foi prefeito de Passo. Em 86, começaram um trabalho aqui na prefeitura, e eu comecei o trabalho, e a coisa foi caminhando, e deu certo, eles gostaram do meu trabalho. Antes de você falar sobre essa história aí, eu vou te perguntar só uma coisa que eu preciso perguntar, porque senão depois esquece. O pessoal não vai entender. Você é uma pessoa que tem deficiência visual, um pouco de baixa visão no seu olho. Uhum. Como foi pra você conviver com toda essa parte escolar? Teve alguma dificuldade de poder estudar, leitura, essas coisas? Como é que foi pra você? Naquela época não tinha inclusão. Como é que você... Eu sofri muito. Eu sofri muito porque às vezes eu tinha vergonha eu não conseguia enxergar no quadro. E eu passei por uma dificuldade por um professor no SIC uma vez, que eu estudava, naquela época eu já estava estudando, bom aluno, e esse professor de matemática, ele dava sempre a prova escrita no quadro. E ele fazia aquela letrinha pequenininha, eu estudava, chegava, tirava nota, não conseguia. Chegou no final, eu peguei recuperação. E aí, mas eu tinha vergonha de perguntar o que estava escrito, porque eu ficava perto, né, tal. Aí eu fiquei na recuperação e esse professor, sem didática, né, se achava o cara, ele chegou na recuperação e virou assim, estou falando de uma fase de dificuldade que eu passei demais. Ele falou assim, ó, gente, eu não tenho o que ensinar para vocês, porque se um ano vocês não aprenderem, então aqui não tem mais o que fazer. As matérias são essas aqui, nós vamos fazer 2 provas, 2 valendo 50, que elas saem lá. E aí, Edmar, nessa condição, eu entendi que eu tinha que aceitar as minhas dificuldades. De falar pra você que eu não tava enxergando, levantar e ir lá no quadro, porque ali era eu contra ele. E quando eu fui fazer a prova, que ele pôs a prova no quadro de novo, eu levantei e fui lá no quadro e anotei. Ele virou assim pra mim, mas você não tá enxergando? Eu falei assim, não, eu passei o ano inteiro não enxergando. Eu não tive um professor igual você que não foi a capacidade de não perguntar se eu tava enxergando. E aí, eu fiz a prova, eu tirei quase que 100% na prova. E a outra foi a mesma coisa. E a partir daquele dia eu entendi que ali era eu contra o mundo. Eu tinha que aceitar o meu albinismo e a minha dificuldade de enxergar. Que eu falo, se hoje eu tivesse essa facilidade de uma pessoa do meu lado, eu tinha muito colega meu que do lado, que lia pra mim aquilo que eu não conseguia enxergar. Então, eu falo que às vezes, é lógico que eu nasci numa casa que a minha mãe foi tudo pra mim, nunca escondeu as minhas dificuldades. O pessoal fala em bullying. Bullying só eu sofri a vida inteira, que era ou vovô, ou branquelo, ou isso, ou aquilo, a vida inteira. E a minha mãe sempre falava assim, olha, Elvis, a vida inteira eles vão te chamar disso. Você tem que aprender a conviver com isso. Se você achar ruim, vai ser pior. Então, foi isso que foi a minha vida. E é um tempo que não existia falar inclusão, né? Não tinha essa palavra. Não tinha essa palavra inclusão, né? Então, assim, eu falo porque quando eu fui aposentar, indo um pouquinho para frente, no estado, eu fui lá pro Starling, que era uma escola inclusiva. Eu tinha aluno, eu cheguei lá, as pessoas que tinham dificuldade não faziam aula. Quando eu cheguei, eu pus todo mundo para fazer educação física. Inclusive, tinha uma menina cega
uma menina que não enxergava nada e um outro com dificuldade. Todos os dois faziam atividade física. Né? Então é isso. Eu passei por essas dificuldades. Graças a Deus, hoje estou com Que ano que foi? 65. Lá no Starling? Que ano que foi? No Starling? No Starling? Que ano que foi? Eu acho que foi em 2013 ou 2014, 2015, por aí, mais ou menos nessa. Não, acho que essa colega nossa, eu conheço ela, acho que é a Letícia. Não, ela chama Chris Lane. Chris Lane. Chris Lane. Eu conheço uma que do Starling, do Starling, que foi a... Chris Lane, tinha um outro menino lá, que eu não lembro o nome dele, que também... Então eu criava as atividades e punha os dois, um competindo contra o outro. Ele ia com a professora de apoio e ela, Chris Lane, ia comigo, né? Ela atravessava a ponte, eu conduzia, né? Eu me sentia realizado. Quando eu chegava em casa, eu me sentia assim, olha, o que eu fiz na minha vida, né? Mas aí, voltando aqui, aí quando eu tava lá atrás, voltando na FEBEM, e falava assim, o que vai servir isso para mim um dia, né? E aí vem aquele começo daquela história nossa que eu tava lá conversando com o Cosmo, e o Cosmo, ele me contratou e falou assim, olha, eu acredito em você. Então essa foi uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. E então, aí com um ano nós fizemos um campeão brasileiro, que foi o Ravísio Atílio. Ele trabalha na Caixa Econômica, formou, porque eu sempre preocupei em trabalhar, mas também com o esporte, mas que as pessoas também estudassem, né? E depois nós tivemos o Moisés, que foi bicampeão sul-americano comigo. Ele estava com 14 anos na 4ª série primária. E hoje ele é professor de educação física. Entendeu? Então eu falo que eu sempre pedi a Deus que me colocasse como instrumentos para melhorar a vida das pessoas. Ótimo. E essa passagem sua na seleção brasileira, tem alguma ligação lá? Não, quando eu fui técnico da seleção, fui como técnico, foi com Moisés, né? Duas vezes com Moisés, né? E depois eu fui chefe, o Alan Wendel, ele foi campeão sul-americano também, com um atleta meu, mas eu peguei e passei ele para um amigo meu, para o Maron, porque eu já estava na Federação de Atletismo. Eu estando na federação, eu não queria mais trabalhar como treinamento de alto rendimento, né? E aí, mas na federação, nós tivemos a oportunidade de fazer grandes projetos. Por exemplo, a Volta da Pampulha, foi nós que criamos a Volta da Pampulha. Como foi criado? Foi em 96. Esse ano, eu até nem participei lá como presidente da federação, porque eu fui convocado como chefe da delegação do Brasil no Campeonato Mundial de Revezamento em Chiba, no Japão. E foi a primeira medalha que o Brasil tem, e a única que o Brasil ganhou foi quando eu estava lá presente nessa competição em Chiba, onde eram 6 atletas, que corriam, eram 5 corriam, um era reserva. A maratona, era um corria 10, outro corria 6, né? E tinha um técnico e um chefe de delegação. E nesse momento que eu era o chefe de delegação, nós tivemos uma decisão muito importante, onde praticamente teve um atleta que cometeu uma indisciplina, que chegou atrasado, perdeu o voo, né? Esse atleta chama Tomix, ele perdeu o voo, não deu satisfação. Eu cheguei, imagina você chegar lá em Tóquio, você tem que estar com no mínimo 5 atletas. Eu tinha 4. É igual o vôlei joga quantos jogadores? 6? 6. Você não pode jogar com 5. Lá não tinha jeito de eu competir. Com 5, com 4, né? Porque 2 deram problema e tal. E aí eu cheguei no Japão, lá que nós estávamos lá no Japão, liguei na confederação falando, 2 atletas não embarcaram. Um não embarcou em Los Angeles e o outro não embarcou no Rio de Janeiro. Tal. Enfim. E aí foi aquela questão que esse atleta chegou atrasado lá, chegou lá faltando 12 horas pro evento, né? Mas ele chegou. E nesse dia que foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, foi no Japão, na minha vida. Sabe por quê, Edmar? Por quê? Explica pra gente. Porque a seleção brasileira, ela recebia $10 mil. Cada atleta recebia $1.500. Cada componente recebia $1.500, passagem aérea, hospedagem e hotel 5 estrelas. E o que eu fui fazer lá com 4 atletas se eu tinha que ter 5? E quando eu cheguei lá como chefe de delegação para passar, né, explicar o que aconteceu, o pessoal já veio, já me entregou o dinheiro, me entregou $10 mil aqui, ó. Eu entreguei para ele e falei assim, olha, eu só vou receber esse dinheiro na hora que a equipe estiver aqui. Ele falou assim para mim, ele empurrou o dinheiro para mim e falou assim para mim, esse dinheiro não pertence mais à Federação Japonesa. E eu fiquei com vergonha, minha cara caiu. E aí, enfim, eu cheguei para reunir com os atletas, e, né, muito constrangido, o pessoal muito chateado,
Aí o técnico virou assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu corro todo dia, só que eu não tenho resultado, mas eu corro. Eu posso correr os 5 mil, que é a distância menor, né? Os 6 quilômetros, que é a distância menor. Aí beleza, aí, pelo menos já estava a equipe resolvida para correr. Aí faltando 12 horas para chegar, o moço chega lá. E aí nós fizemos, para fazer a escalação, né? Aí, daria um pouco para fazer a escalação. Quem que ia correr o quê e quanto que ia correr. Um corria 10, aí escalou o cara para correr os 6. Que tá cansado, 24 horas de voo, né? Fuso horário, é complicado. 12 horas de fuso horário. E aí o Tomix, ele pegou, começou a reclamar que ele queria correr os 12, que ele tá acostumado a correr os 12. E o técnico começou a explicar para ele, falou assim, olha, você tá cansado, você vai correr os 6 e tal. Ele insistindo com aquilo, eu vendo uma situação, já meia hora desgastando com aquela conversa, eu peguei e falei assim, ó, o negócio é o seguinte, você pode pegar a sua mala e pode ir embora pro Brasil. Você já deu todos os problemas para nós aqui, nós vamos correr com o técnico, não tem problema não. Eu falei assim, ó, aguentar você, já deu problema. Aí ficou aquele clima, né? Eu falei pro cara, não, você tá fora, pode até sair daqui, você pode sair daqui, eu pago hotel pra você não fazer parte da equipe, mas você pode ir embora. E aí, aquele momento, aquele cara viu que a situação deve ficar complicada para ele, disse, nunca mais você vai correr na tua vida. Então, assim, foi que nós fizemos. Ele pediu desculpa, ajoelhou, pediu desculpa a todo mundo e aceitou correr, né? E a única medalha que o Brasil tem de terceiro lugar, olha pra você ver, ficou o Japão em primeiro, a África do Sul em segundo e nós em terceiro. Você vê, nós ganhamos do Quênia, Etiópia, são países que são muito melhor que o Brasil, os Estados Unidos muito melhor que nós, e nós conseguimos ficar em terceiro lugar, né? Uma decisão tomada, eu falo que eu sempre eu peço a Deus, ao Espírito Santo, que me inspire para tomar as decisões mais importantes, não para mim, que seja para quem eu esteja trabalhando e para quem vai ser beneficiado. Então, vamos falar um pouco agora da sua carreira política. Deputado estadual. Não, na verdade, eu concorri a primeira vez como vereador, né? Ganhei a eleição e nós criamos um programa importante, criamos leis importantes, que foi importante para o município, criamos o Alô Saúde com recurso próprio meu, criei uma Kombi que atendia as pessoas, buscava, levava. E depois eu quis me candidatar a prefeito na época, mas aí não deu certo. E depois, na eleição passada, nós fizemos candidatamos a deputado federal, não fomos felizes. E eu soube entender que as pessoas... Foi uma eleição muito difícil, porque ela foi muito polarizada, e eu tinha um lado, eu nunca fui pessoa de ficar em cima do muro na minha vida. Eu sempre defendi posição, né? E eu entendo que hoje, a razão pela qual eu defendi esse lado, eu não defendo candidato. Eu defendo ideias. E eu voto e trabalho para quem eu defendo essas ideias, né? E quando eu falo que a esquerda acabou com a educação no Brasil, claro que eu já votei na esquerda, né? Eu votava no Brizola, né? Essa esquerda acabou com o Brasil. Então hoje o problema que nós estamos aí é culpa tudo da esquerda, né? Quem que é? A esquerda. Por que é a esquerda? Eu falo e aceito debate. Aceito debate. Eu vou explicar o porquê. Em 94, quando o Fernando Henrique, você tem que entender o seguinte. Quantos anos você acha, para você ter uma estrutura de educação num país, quantos anos você acha que precisa? 10 anos, 15 anos, 20 anos? Quantos anos você acha que precisa, Edmar? Mais ou menos uns 20 anos. Então vamos lembrar. O que é esquerda e o que é direita no Brasil? No governo militar, que falava que era de direita. Depois teve a democratização. Então, vamos considerar que o Zé Sarney, que foi o primeiro, depois ele era de direita. Depois você teve o Fernando Collor, e depois do Fernando Collor, o vice dele era o Itamar Franco, que você tinha Arena e você tinha MDB. Eram os dois partidos. Quem era MDB era considerado de esquerda. E o MDB foi fragmentado em PMDB, PSDB, PDT, PSOL. Todos esses partidos aí eram considerados de esquerda, porque estavam ligados lá. Aí você pegou Itamar Franco, 2 anos no governo Itamar Franco. Ele é de esquerda, porque ele era MDB. O que aconteceu? Mais 8 anos do Fernando Henrique, que era PSDB. São 10. 8 anos do Lula, 18. Mais 6 anos da Dilma, 24.
mais 2 do Temer, que também era MDB, 26 anos. Qual que é o resultado disso? Em 94, tirou essa questão de série continuada. O aluno não pode ser reprovado. O que o aluno entendeu? O Estado me empurra. Eu não preciso estudar. Cadê meu compromisso de responsabilidade? Então, eu fui um cara que eu tomei bomba, mas a minha mãe ficava em cima de mim, a minha família ficava em cima de mim. É lógico, não é pessoa de ser pobre, não, porque o pobre é de espírito. Você tem pessoas pobres que trabalham, que estudam, que o pai cobra, a mãe cobra, porque é caráter. E aí, o que aconteceu? Essas pessoas lá atrás, que foram empurradas, hoje são os pais de família. Hoje são os pais de família. E o que você vê hoje? Uma criança que não tem compromisso, não quer compromisso com nada. É isso o que acontece hoje no Brasil. E como que você vê hoje a inclusão na base escolar, na base do Eu esporte? vejo muito bom, na pessoa com mas com muita deficiência? preocupação. Por exemplo, você vem aqui na PAI. Aqui na PAI você tem uma pedagoga, você tem uma psicóloga, você tem um fisioterapeuta, você tem tudo. Você vai na escola, você quer pôr o aluno na escola, o que você dá pro aluno lá na escola que você está querendo fazer inclusão? É nada. Então, esses governos de esquerda, o que eles fizeram com o Brasil? Eles foram criando lei para querer trazer e só prejudicou quem faz. Por exemplo, você tinha a SAMP aqui em Passos, que as crianças de 12 anos, 11 anos, 12 anos, trabalhavam vendendo coisa lá. Quem dessas pessoas que foi pro mau caminho? Aí a SAMP acabou. Você vai lá naquela rodovia, lá na rodovia que tinha aquele centro geriátrico, pessoa mais velha lá, foi criando tanta lei e exigência disso, porque tem que ter enfermeira disso, aquilo não deu conta, porque as pessoas mal pagavam salário. O que eles fecharam? Vamos lá no Otto Cacauer. As iniciativas público-privadas que faziam o serviço que o Estado não dá conta de fazer. E agora vem mais esse negócio da PAI que esse governo aí criou. Eu falo porque a PAI tem um papel fundamental no nosso país. Tem essa situação e tá tendo um debate aí, pessoal, tá tendo ter um bastante para poder se muda essa questão da inclusão aí que saiu esse decreto. Então vamos ver o que vai acontecer com esse decreto aí. Bom, vamos lá. E quando eu falei que a esquerda acabou, e eu tô ficando aqui falando aqui, que num debate eu participei lá, presta atenção agora. Faz quantos anos que o Brasil... Você sabe o que é o PISA? O PISA é o Instituto Interamericano que avalia a educação na América para jovens até 15 anos. O Brasil é o último colocado em matemática, o penúltimo em ciência já faz muito tempo. Esses dados não são meus, não. Vai no IBGE, você vai entrar aí no IBGE e vai ver. Eu era diretor da Faculdade de Educação Física e eu lutei pela estadualização. Teve um aluno na faculdade, estava lá, não sabia ler nem escrever. Fala um pouco sobre isso pra mim, sobre você passar isso pela situação da criação, sair da FES, passar para o ENG. Eu falo para você o seguinte, isso foi uma luta minha e de muitas pessoas para estadualizar. Porque quem criou a FESP foi o comendador Francisco Avelino Maia, meu avô. Na década de 60, o governador era Magalhães Pinto. E ele criou uma fundação em São Sebastião do Paraíso. O povo de Passos também queria ter uma fundação, porque Paraíso tinha. Aí, o que aconteceu? A força política aqui em Passos, na época, era o comendador Francisco Avelino Maia. Aí as pessoas aqui em Passos, as pessoas fizeram abaixo-assinado e foram até o comendador para que ele intercedesse ao governo que criasse uma fundação. E aí, assim foi. E lá, para conversar com o governador Magalhães, foi professor Armando Rigueto, que era doutor em matemática, professor Cônico Timóteo, que era professor de filosofia, e o meu tio Orlando, que era o presidente da Câmara. Aí, conversando com o governador, eles falaram a situação, tudo, e o governador virou para o comendador e falou assim, ô governador, eu não posso criar essa fundação em Passos, porque nós já criamos em Paraíso, e o Estado não tem nem como manter. Então, o senhor é a minha força política na região, mas eu não posso fazer isso. Aí o comendador falou assim para ele, quando você fala que eu sou a sua força política na região e você faz em Paraíso e não faz em Passos, você me enfraquece politicamente. E aí, dentro dessa condição, o que aconteceu? Meu avô falou assim, olha, o senhor assina o ato, que eu falei para o meu povo que eu ia voltar com o ato. Se o povo de Passos não fizer, eu faço. E aí, voltou com o ato.
E não foi preciso do meu avô ajudar nada, porque o povo de Passos fez aquela FESP. O povo de Passos, vários professores que voltaram e fizeram aquilo lá. E depois, estou contando isso aqui, Edmar, porque as pessoas têm que conhecer a história. Não tem nada eu falar da pergunta que você me fez, se a pessoa não entendeu o passado, por que você está nessa luta? E aí, o que aconteceu? Quando foi em 2012, eu estava lá como professor da faculdade. Uhum. E a FESP quis mudar o estatuto dela. E nessa mudança de estatuto, eles excluíam o governador em 2 artigos. Onde excluía. E aí, me perguntaram se alguém tinha uma sugestão, e eu falei que eu tinha uma sugestão. Eu perguntei para ele, para o professor Fábio, na época, se ele era a favor ou contra a estadualização. Ele falou que ele era a favor. E quando ele falou que era a favor, só então tem 2 sugestões. Nos artigos 23 e 38, o senhor está excluindo o governador. Então, se o senhor é a favor, não é coerente o senhor tirar o governador do estatuto. E aí ele colocou aquilo em votação. E eu fui a única pessoa que levantei contra. A única pessoa que votei na minha proposta para manter o governo. E aí, passado, para ser bem resumido, passou 30 dias depois disso, ele me exonerou por questões administrativas. Mas como é que ele me exonerou por questões administrativas, sendo que ele me nomeou 2 vezes como diretor da Faculdade de Educação Física? Se eu fosse um incompetente, ele ia me nomear uma vez só, me nomeou 2 vezes. E a minha avaliação como professor da faculdade era 92,8 e 100. Era a maior avaliação de professor do quadro docente da FESP, da Faculdade de Educação Física. Né? Então foi uma perseguição, foi uma luta minha, mas hoje eu falo para você que eu, sinceramente, eu sou muito arrependido de ter feito isso. Porque desde que virou o ENC, acabou com a escola. Né? Eu falo que a faculdade piorou muito, o nível de ensino, e acho que a melhor questão era o governo dar bolsa para as pessoas, da bolsa, igual dava 50%, e as pessoas pagavam 50%, ou tinha bolsa que tinha 100%, tinha bolsa que tinha 30%. Cara, nessa condição você dá 100%, e será que essas pessoas têm professor recebendo bem? Será que o nível de ensino que está lá, como é que está essa condição? Então é isso. Deixa para mim uma mensagem final, por favor. Bom, primeiro, Edmar, eu acho que eu falei bastante, né? É muita informação para pouco tempo. Talvez você poderia criar um podcast para tratar cada assunto separadamente, mais coisas. Mas eu quero muito te parabenizar pelo seu trabalho, pela sua equipe, né? E que Deus abençoe você e abençoe a PAI. E que Deus salve o Brasil. É isso que eu penso. Essa foi a nossa entrevista do Pode Incluir, hoje com o professor Elvio Vieira Maia. Obrigado e até a próxima.